Aplauda ele, ele é tipo. Oh, aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Glória a Deus, você pode se aceitar, por favor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dias de frio, dias onde temos visto aí, a semana que vem se inicia o inverno, mas eu creio que o Senhor sempre aquece nossos corações, né? É tão bom nós louvarmos ao Senhor, sentirmos a presença dEle, sabemos que Ele trabalha. Você crê que Deus trabalha enquanto você descansa? Amém. É assim que Ele faz. Enquanto nós estivermos lutando contra coisas que não são nossas, ou que não faz parte daquilo que é o nosso dever, nós limitamos a ação de Deus. Mas quando nós confiamos nele, entregamos a Ele, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O Senhor tem falado ao meu coração. E a semana nós ouvimos uma palavra no livro de Abacuque sobre reclamações, sobre as questões que muitas vezes nós colocamos para Deus, ou situações que nós deveríamos colocar para Deus e acabamos não colocando. Falhamos nisso. E durante essa semana eu estava lendo o livro de Abacuque e teve um versículo que saltou aos meus olhos. Nós falamos um pouco sobre isso, mas eu quero me aprofundar mais nesse assunto, que é esperar. Esperar, mas não de qualquer forma, não de uma maneira inerte, sem fazer nada, mas esperar confiando no Senhor, trabalhando naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que a promessa dele se cumpra. Esperar com fé, mesmo quando Deus diz não é o momento. Sabe, nós louvamos aqui que Deus é um Deus de promessa. Entenda, a promessa, a maioria das vezes, não é para agora. A promessa tem um tempo para que ela se cumpra. E aí a grande questão e o grande desafio da nossa vida como cristãos é, enquanto a promessa não se cumpre, esperar com fé. Acreditar. A Bíblia nos fala de um homem que foi escolhido por Deus para ser rei. O primeiro rei de Israel. Israel não tinha um rei. Israel não precisava de um rei. Israel tinha Deus. Deus era suficiente. Mas o povo de Israel falou: Deus, todo mundo tem um rei, só nós que não. Sabe, é um negócio meio doido, né? Não precisa de alguém que mande ninguém. E olha que eles são um dos povos mais inteligentes do mundo e próspero, como Mateus disse. Mas eles queriam alguém que mandasse neles. Para eles não era suficiente que Deus desse as direções. Todo mundo tem um rei, por que nós não temos? E Deus falou: vou fazer, vou te dar um rei. E a Bíblia diz que Deus escolheu, Deus deu um rei para Israel, e o rei foi Saul. E Deus fez uma promessa para Saul, que ia abençoar o reino dele. Só que aconteceu uma situação onde o povo de Israel estava em guerra, e ele estava passando por uma situação muito difícil. 1 Samuel capítulo 13 diz que Samuel falou para Saul: Saul, nós vamos sacrificar ao Senhor daqui 7 dias, vamos chegar aí. Mandou avisar Saul e o exército estavam esperando. E quando estava chegando no tempo de Samuel chegar, Saul achou que Samuel estava demorando muito. E aí ele fez algo que não era para ele fazer. O que era para ele fazer é esperar. Mas Saul decide: eu não preciso esperar Samuel, eu sei fazer. E aí ele faz sacrifício. Não era ele não era o sacerdote, ele não era o profeta. Ele quis fazer algo que não era para ele fazer. O que acontece? Ele perde o reinado.
Esperar talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida. Saber esperar, fazer o que cabe a nós. Mas muitas vezes nós falhamos nisso. Nós não conseguimos esperar. Esperar com esperança. Confiar que o Senhor vai fazer. Quantos aqui talvez já se perguntou: será que Deus está me ouvindo? Será que eu fiz algo de errado faz tanto tempo? Sabe, eu tenho que receber uma promessa, mas as coisas não acontecem. Por que Deus está demorando tanto? Quantos aqui já pensaram que Deus estava demorando a sua vida? Fala a verdade. Tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo, né? Coisa de velho, né? Mas o fato é que quando nós nos colocamos numa posição que Deus não nos chamou para estar, ou quando nós queremos apressar algo que para Deus está dentro do processo, para que nós possamos receber da maneira correta, nós acabamos falhando. E foi o que aconteceu com Saul. Mas lá em Abacuque, capítulo 2, do versículo Abacuque 2, do 2 ao 4, houve um tempo onde Deus também falou para esperar. Nós ouvimos a ministração semana passada, o profeta questiona Deus: Senhor, até quando os ímpios vão prevalecer? Até quando o Senhor não está vendo? Nós estamos sofrendo, coisas ruins têm acontecido com o nosso povo, nós somos o teu povo, até quando? E aí Deus libera uma palavra, nós lemos, mas eu quero ler de novo, porque eu quero falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração sobre isso, sobre esperarmos. Fala para o nosso lado: você precisa esperar. Diz assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. O Senhor diz: ei, escreve, guarda essa visão. Deus está fazendo uma promessa para ele. Esse tempo vai acabar, mas enquanto você está passando por essa dificuldade, qual é o seu papel, Abacuque? Qual é o seu papel, povo de Israel? Espera. É fácil esperar? Não é fácil. Estava pensando sobre isso. Eu sou do tempo que a gente ficava na fila do banco para pagar conta. Está acabando os bancos, né? Banco físico. Quem é que já ficou na fila do banco 2 horas? Meu Deus, que negócio é esse da fila? Tem uma falação. Sabe que mulher faz amizade fácil com outra mulher, já começa a falar, e você é agoniado na fila, né, querendo que falou. Aí chega o supermercado inicial e outra vez, a fila não acaba. Gente, a gente ficava em fila de banco. Que agoniante era ir no banco, né, Nela? Na Mateu veio, no Bradesco, na Mateu veio, Jesus. Sabe, mas nós vivemos uma geração onde nós não sabemos esperar. Mas esperar é necessário. Abacuque viveu algo no tempo dele. Ele viu a injustiça crescendo, a violência se espalhando. E ao orar, ao questionar Deus, parecia aos olhos de Abacuque que Deus estava calado. E Deus manda uma direção para ele: espera. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil na sua vida. Talvez você tenha tomado decisões erradas como a de Saul. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é: espera. Ele está trabalhando. Ele nunca deixou de trabalhar. A visão virá, a promessa vai se cumprir, mas espera. Não saia da posição, não faça o que Deus não pediu para você fazer. Mas muitas vezes isso é por conta da nossa pequena fé. Nós nos desesperamos. Nós queremos fazer coisas, nós queremos tomar atitudes que Deus não pediu para nós tomarmos. Nós queremos fazer, sabe, certas coisas que Deus em nenhum momento falou para você fazer. Ah, pastor, mas eu tenho
que pagar minha conta, eu preciso resolver esse problema, eu preciso ir lá falar com tal pessoa, essa questão não pode ficar assim. Ei, espera, Deus está trabalhando. Essa talvez seja uma das palavras mais difíceis de nós ouvirmos da boca de Deus. Espera. Está agoniado porque ele está no barco. Ah, pastor, mas parece que ele está dormindo. Não, ele pode estar dormindo, na sua visão, mas ele está no barco. Aconteceu com os discípulos, eles estão lá. Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo, tranquilo, porque ele sabia que havia um tempo. Percebe? Deus está falando conosco nos últimos cultos sobre o tempo. Você precisa compreender o tempo de Deus. Sabe, muitas vezes nós temos dificuldade de esperar, porque esperar mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa ansiedade, mexe também com a nossa fé. Mas sabe, entenda algo, guarde isso no seu coração. O tempo de espera não é um tempo de abandono de Deus. Ele continua trabalhando. Sabe, o tempo de espera é o tempo de construção, ou talvez um tempo de uma reconstrução de algo que saiu dos trilhos. Deus precisa fazer algo novo. O tempo de espera é o tempo onde Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando muito mais do que as circunstâncias. É nesse tempo que Deus está aumentando a nossa fé, alinhando a nossa visão, nos preparando para viver algo melhor, maior. É nesse tempo de espera que nós aprendemos que a nossa fé não está nas promessas que ainda não se cumpriram, mas está no Deus que nunca falha. Ele não falha. A palavra de Deus diz que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Qual é o meu papel e o seu? Esperar. Sabe, Deus quer nos fortalecer neste tempo, para que nós compreendamos que o tempo de espera é necessário. E muitas vezes, em meio à espera, nós vamos ter que ter paciência. Cuidado. Não faça o que Deus não pediu para você fazer. Ainda que demore, espera, porque como Cícero diz, Ele virá. Ele virá. Essa é uma expectativa que nós temos. Sabe, nós temos vivido dias difíceis. Vocês todos sabem, eu com certeza, estamos numa era de muitas informações. Israel entrou em mais uma guerra, e muito séria. E são sinais do fim. É o princípio das dores. Os Estados Unidos já se aliou e falou que está junto com Israel. Aí a Rússia já falou, nós estamos destruindo. Nós estamos à beira de uma guerra. Ah, pastor, e agora? Vou ficar preocupado? Não, vou ficar feliz. Por causa da guerra? Não, porque Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança. Sabe, ao invés de você orar para que haja paz entre essas nações em guerra, ore para que o Senhor continue alcançando pessoas, porque Ele está perto. Sabe, nós entendemos que o tempo da espera está próximo do fim. E o tempo tem passado muito rápido. Ainda que demore, espera. Confie no Senhor. Nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero compartilhar rapidamente com você sobre a espera. Primeiro, nós vemos aqui no texto que nós lemos que a resposta de Deus vem na forma de uma visão para Abacuque. Não é uma resposta, não é uma solução imediata. Não, Abacuque, você está certo. Abacuque até estava certo. Ímpios estavam prevalecendo, isso parece não justo para nós. Mas a resposta de Deus veio através de uma visão, ou seja, de uma promessa. É um tempo, você vai ter que aguentar esse tempo, mas eu virei e farei novas coisas na vida de vocês. Não é uma solução imediata. Abacuque 2:2, o Senhor diz assim: escreve a visão e torna bem legível, para que todos possam perceber, para que todos possam ler. Deus está vendo o que está acontecendo. O ímpio não vai prevalecer. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo visão, o povo perece. O que é a visão? Nesse caso aqui de Abacuque era uma promessa.
Deus tinha feito uma promessa. Anota, pode guardar aí no seu caderninho. Eu vou fazer, eu vou vir, no tempo certo, eu vou justificar o meu povo. A promessa de Deus é para todos nós. O Senhor está vendo as coisas que acontecem. Muitas vezes nós queremos ir atrás de profecias, quando na verdade nós deveríamos estar firmados na promessa. Ele é por nós. Quando nós oramos pedindo respostas, na maioria das vezes Deus vai nos dar uma visão e vai falar conosco de alguma maneira. E aí nós temos uma postura a tomar. Do que? De espera. Uma postura de esperar o Senhor fazer. Sabe por quê? Porque Deus ele está muito mais interessado em nos alinhar ao propósito dele do que simplesmente nos dar uma saída fácil. Deus ele quer te alinhar ao propósito dele. A visão de Deus não é para nos entreter, mas é para nos sustentar em meio ao deserto. A visão de Deus fala: fica firme, eu estou trabalhando. Nós podemos ver aqui que a demora de Deus não é negativa, ela é pedagógica, ela nos ensina. Quando Deus pede para você esperar, ou quando você está num tempo de espera, onde você orou, onde Deus já falou que vai fazer algo, agora é tempo de aprender com a espera. É tempo de aprender. Entenda, o tempo do deserto foi um tempo de espera, foi um tempo do povo aprender. Mas qual foi a questão? O trajeto onde eles estavam a pé até onde era a terra prometida era de no máximo 2 anos. Mas eles demoraram 40, como assim? Eles ficaram dando volta. Mas por quê? Não souberam esperar. Quem não espera anda mais. Nós precisamos confiar no Senhor. A demora nunca é negativa. Entenda, a demora de Deus. Você tem que dar uma resposta rápida ao Senhor. Quando Deus fala com você, como a Bruna testemunhou, dá a resposta. Se Deus falou com você numa palavra, ouve um apelo, venha, receba do Senhor, abra o seu coração. Deus espera de nós uma resposta. Abacuque 2:3 diz: ainda que se demore, espere. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Sabe por quê? Como diz Isaías 55: os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 36 diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não trabalha no nosso tempo, mas Deus trabalha no tempo certo. O aparente silêncio de Deus nunca é inatividade, é estratégia. O nosso Deus é um Deus estrategista. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Nós precisamos confiar. Esperar tem a ver com confiança. Muitas vezes o tempo que nós estamos chamando de demora para Deus é o tempo de preparação. Por que essa pessoa ainda não foi salva? Por que Deus não abriu essa porta? Por que isso não aconteceu? Por que aquilo está daquele jeito? Espera. Deus é por nós. Nós temos muita dificuldade de esperar. Mas em Abacuque, e aí Paulo, lá em Romanos capítulo 1:17, ele reforça o que Abacuque diz, lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Lá em Romanos 1:17, Paulo diz: como está escrito, Deus não mudou. Está escrito lá no Antigo Testamento, lá em Abacuque: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é esperar Deus fazer, é confiar que Deus está na frente. Salmo 46, um dos salmos que eu mais gosto, Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então espera. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Sabe como nós vimos na semana passada, a fé não é a ausência de perguntas, mas é a decisão de continuar confiando, apesar dos questionamentos. Não é fé no que Deus faz. Muitas pessoas têm fé naquilo que Deus faz. Então Deus curou alguém, então eu tenho fé. Deus abriu a porta, então eu tenho fé. Não, a nossa fé não é no que Deus faz, mas a nossa fé
é no que Deus é. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém? Sabe, a espera, ela tem... Uma das características da espera é que ela nos purifica e ela nos fortalece. Como assim, pastor? Quando você espera da maneira correta, você é fortalecido pelo Senhor, para que no tempo certo você esteja preparado para viver aquilo que o Senhor prometeu. Salmo 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Tiago 1, versículo 3: a prova da vossa fé produz perseverança. Isaías 40, versículo 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera. Lamentações 3:25 diz assim: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. Como você tem esperado? Deus trabalha mais profundamente no silêncio do que no barulho. Sabe, Deus está nos forjando enquanto você pensa que apenas está esperando. Deus está trabalhando. É no silêncio. Muitas vezes nós queremos ver as coisas para acreditar. Ei, a fé não tem a ver com isso. A fé tem a ver com você acreditar mesmo quando você não está vendo. Eu não estou vendo acontecer, pastor. A minha família está cada vez mais bagunçada. Meus filhos perdidos, meus irmãos, meus amigos. Cadê Deus? Ele está trabalhando. É por isso que você está aqui. Houve um tempo de espera. Ou você acha que quando você estava perdido no mundo, alguém não pensou, um cristão que orava por você pensou: está demorando para salvar ele, está demorando para mudar essa história. Há um tempo determinado para todas as coisas. Sabe, a espera não é um corredor vazio. A espera é o lugar onde Deus molda os gigantes. O Senhor quer fazer de você um gigante, alguém forte, alguém pronto para a guerra. E para isso nós precisamos esperar. E sabe o que faz nós esperarmos? Sabe qual é o segredo para que nós possamos conseguir esperar? A fé. A fé é o que sustenta a visão. A fé é o que nos mantém de pé. Por que muitas pessoas desistem? Não conseguem esperar, abandonam a fé? Porque perdeu a fé. Porque não soube esperar. Porque não acreditou que Deus estava com ele. Eu sempre digo que nos momentos mais difíceis é onde nós devemos estar mais próximos de Deus. Mas normalmente não é isso que acontece. Hebreus capítulo 11, falando sobre fé, diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas não vemos. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. João capítulo 11, versículo 40 diz: se creres, verás a glória de Deus. As irmãs de Lázaro estavam desesperadas. Os discípulos receberam a notícia, alguém foi avisar Jesus que Lázaro estava doente. Jesus disse: seu amigo está doente, é grave. Jesus ficou tranquilo. E Jesus esperou. A Bíblia diz que passou 3 dias ainda para Jesus sair de lá e ir visitar Lázaro. Jesus disse: a doença de Lázaro é para a glória de Deus. Aí os discípulos ouviram isso. Aí eles chegam na casa de Lázaro, Lázaro está morto. Eu imagino os discípulos, eles estavam aprendendo, como nós estamos aprendendo, com as coisas que acontecem. Está vendo? Jesus esperou demais. Ele não estava fazendo nada de importante lá. Jesus não podia ter vindo antes. Muitas vezes nós pensamos dessa maneira: Jesus não poderia ter feito antes, mas o tempo de Deus é perfeito. E quando Jesus chega, o que as irmãs de Lázaro diz para ele? Você demorou. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E o que Jesus disse para ela? Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Eu cheguei
Eu não estava atrasado, eu cheguei no tempo certo, porque agora as pessoas vão glorificar a Deus e ver que eu fui enviado por Ele para fazer essas coisas. Talvez nós somos como essas pessoas, como os discípulos, como a multidão, como Marta e Maria. O Senhor está demorando. Não! Ele é perfeito no tempo. E aí Jesus chega, ressuscita Lázaro. Todos glorificam a Deus e as pessoas começam a ser salvas. Por quê? Porque houve o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Gálatas 6,9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher. Ah, pastor, mas está demorando, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está vendo o sacrifício, ninguém está vendo as minhas lutas. Ei, Deus está vendo. Espera. Sabe, mesmo quando tudo parecer parado, mesmo quando parece que nada está acontecendo, espera. A nossa fé deve nos manter de pé. Sabe, o justo não depende apenas das promessas cumpridas para continuar. Porque, como nós falamos na semana passada, a fé não é para o momento. A fé para nós cristãos é um estilo de vida. Eu acredito, eu continuo acreditando. Sabe, quem vive por fé precisa continuar, mesmo no tempo de espera. Nós precisamos lembrar, quem prometeu foi Deus, então vai acontecer. Mas às vezes nós nos desesperamos, nós não confiamos em Deus, nós não acreditamos que Deus está no controle. Sabe, os irmãos sabem, faz um mês que eu fiquei desempregado, e aí eu nunca peguei seguro-desemprego. Eu tenho 26 anos e pouco de registro de carteira, desde os meus 14 anos. Nunca fiquei desempregado, nunca peguei esse auxílio. Aí eu fui fazer agora, é muito fácil, pelo aplicativo. Eu vou pegar meu seguro-desemprego, fui lá ver e tal, o valor. Aí quando eu dei entrada, você não pode, você é empresário. Eu tenho uma empresa. Eu falei, que empresa? Aí fui consultar lá, Comunidade Cristã Reviva. Falei, meu Deus, eu pensando que ia contar com esse dinheiro agora. O Senhor falou claramente, você não precisa de dinheiro, você não está entendendo. Espera. Sabe, nós temos dificuldade de esperar que o Senhor está trabalhando. Nós nos desesperamos quando é para nós confiarmos no Senhor. Aonde está a nossa confiança? Aonde está a sua confiança? Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Ah, você está vivo, então Deus ainda está escrevendo a sua história. Ainda que demore, espera. Viva pela fé, não tenha pressa. Escreva, faça como Abacuque. Deus falou, escreve isso aí, guarda isso no seu coração. É tempo de esperar, eu vou fazer. Não se esqueça, o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. 1 Tessalonicenses 5,24 diz assim: fiel é o que vos chama, e também aquele que fará. Talvez você esteja num tempo de espera. Talvez Deus tenha dito, ainda não. Quando Abacuque questiona Deus, Deus fala, ainda não, vai continuar. Vocês precisam aprender. Povo rebelde. O povo virava as costas para Deus, queria fazer da maneira dele, se ajuntava com povos pagãos, descumpria as ordens de Deus. É por isso que eles sofriam. É por isso que Abacuque, o povo, estava passando por um momento difícil, porque eles não davam a resposta correta, eram desobedientes. E aí Deus permite que coisas ruins aconteçam para que eles aprendam e diz, espera. A promessa de Deus continua a mesma, viva. A visão não falhou. Deus ainda está no controle. Mas eu não sei qual é a área da sua vida, mas Deus está dizendo para você hoje, fique firme, espere. Sabe, entenda algo, esperar não é ser passivo. Esperar não é cruzar os braços e não fazer nada. Esperar é você continuar fazendo aquilo que Deus está dando direção, confiando que Ele está trabalhando. Tem gente que fala, pastor, então é para esperar, não vou fazer mais nada. Não, isso não é esperar.
Isso é se omitir. Não se omita, mas espere. Deus, Ele quer renovar a nossa fé nesta noite. Deus quer fortalecer a promessa dele no seu coração, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele diz para você hoje: espera, continue esperando. Ele é fiel, como Ele disse aqui para Abacuque: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ela certamente virá, a promessa certamente virá e não tardará. Amém? Fique de pé, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos, o Ministério Louvor vai subir aqui, por favor. Qual a área da sua vida que Deus está pedindo para você esperar? Qual a área da sua vida que era para você ter esperado e você não esperou? E por isso está sofrendo. Jovens, espere. Confie em Deus, Ele está no controle. A porta certa vai se abrir. A pessoa certa vai aparecer. O ano correto vai se cumprir. Irmãos e irmãs, esperem. Sabe, nós vivemos em tempos onde muitas pessoas têm crises de ansiedade terríveis. E nós precisamos entregar ao Senhor. Ele diz: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Espera. Qual é a área da sua vida que você precisa esperar? O Senhor está trabalhando por nós. Nós vamos louvar com esse cântico que nós louvamos no deserto, porque o local ou o tempo mais difícil de nós esperarmos é o tempo de deserto. Porque parece que Deus não está falando, parece que Deus não está fazendo, mas Ele está. Então, depois de ouvir essa palavra, você pode louvar ao Senhor com esse cântico com mais alegria, com mais confiança. E depois nós vamos orar para que essa palavra possa alcançar o lugar correto no nosso coração. Adore ao Senhor e espera crendo, espera confiando, espere com a certeza: o Senhor vai fazer. As pessoas virão, sua família será salva, a porta vai se abrir, você vai ser próspero, é uma promessa. O Senhor vai fazer. Creia nele, Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluias, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele está aqui, movendo entre nós. Esse é o nosso Deus. O Deus que trabalha por nós. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é: espere. Espere com paciência. Espere com fé. Espere com perseverança. Eu não sei qual área da sua vida que Deus precisa fazer algo. Ou seja, em todas. Ou seja, em você. Ou a vida de alguém. Mas eu quero fazer uma oração com você. Uma oração de rendição. Sabe, você pode dizer para Deus hoje: Senhor, eu escolho esperar, eu vou esperar. Foi o que Abacuque disse: eu me colocarei aqui, eu vou ficar aqui nessa torre por um dia, esperando Deus fazer. Esse é o tempo de espera. Então espere, porque no tempo certo Ele virá. Eu queria te convidar a orar agora. Se há alguma área da sua vida que você percebe, Deus precisa fazer algo, e a sua visão está demorando, espera o Senhor fazer. Não coloque a sua mão, deixa Ele trabalhar. Pai amado, o Senhor conhece os nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti.
Muitas vezes, Senhor amado, pela nossa pequena fé, nós não conseguimos compreender. Achamos que o Senhor está demorando, achamos que a promessa falhou, achamos que não somos merecedores. Mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Então, Pai, nós te pedimos, ajuda-nos. Perdoa-nos pela falta de fé. Eu oro nesta noite que o Senhor venha acrescentar a fé no coração de cada um de nós. Que possamos confiar no tempo do Senhor, que possamos esperar o Senhor fazer. Nós, Senhor, que a Sua palavra se cumpra na vida de cada um de nós. Eu quero declarar, Senhor, no nome de Jesus, que a Sua palavra se cumpra em cada uma das nossas famílias. Ah, Jesus, nós escolhemos esperar no Senhor, nós escolhemos confiar no Senhor, e nesta noite, Senhor, eu quero, junto com a tua igreja, com o teu povo, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, todas as angústias que nos cercam, e nós queremos declarar que vamos esperar no Senhor. Vem, Senhor, vem trazendo paz em cada coração que está aqui, vem trazendo, Senhor, confiança, Senhor, vem renovando as coisas. O Senhor conhece cada coração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Eu quero declarar um tempo de confiança, um tempo de romper em fé. Nós vamos esperar o Senhor agir por nós. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero fazer uma declaração de fé com você agora. Repita comigo. Eu escolho esperar o Senhor agir em meu favor e em favor da minha família. Eu entrego toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, toda a minha pequena fé ao Senhor e declaro a minha confiança total em Jesus. Ele é o meu Salvador, o meu protetor, aquele que me guarda. Amém. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se espera nele, vai fazer, vai mudar. Não tem que dizer. Amém. Seja sua mão, seja abençoado. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Você tem uma semana abençoada. Quando você colocar nas suas mãos, possa prosperar. E portas se abram nessa semana para você. Deus guarde a sua entrada e a sua saída. Os anjos do Senhor que não amparam ao seu redor e ao redor da sua casa. Eu oro e abençoo a sua vida e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Cumprimente seu irmão com bastante alegria, em nome de Jesus.